Como é que é? Aham. Sim. Aham. Não faça isso ainda não, não olha a resposta agora não. Vou falar sobre isso aqui agora, ok? Beleza, estamos de volta para a segunda parte aí da nossa aula sobre teoria dos direitos fundamentais. Estava aqui no intervalo conversando com alguns colegas aqui e é, deixa eu ver. Ah, estou vendo aqui a mensagem de Ana. Ana, eu vou ver. Infográfico 61. Seu material aí vai até qual? Deixa eu ver. Segunda parte já. Deixa eu ver aqui o que eu passei para vocês no. Ô, Ana, tô vendo aqui o que foi, viu? Ana tá acompanhando a gente aqui de Rondônia, né? Rondônia, Porto Velho, eu sempre confundo Rondônia com Roraima. É, repare, eu passei dois arquivos, aqui mesmo na lista de transmissão, eu passei dois arquivos. Tem um que é assim, segunda fase constitucional parte 1, e tem outro logo abaixo, segunda fase constitucional parte 2. Esse assunto que a gente está vendo hoje é o que está na parte 2. Eu passei aí, acho que foi sexta, para vocês. Olha aí, deve estar aí no seu feed, ela está digitando aqui, mas se não tiver, você me fala que eu te passo de novo, tá? Rondônia, ela está falando aqui. Rondônia. Eu te passo de novo, viu? Veja aí se não está. Logo acima aqui, um pouquinho. Nossa conversa está aqui, eu estou aqui com você. Um pouquinho mais para cima aqui, acima do vídeo de Aras e tal, tem aqui um segundo arquivo em PDF, que é a continuação, viu? E aí a gente. Se por acaso não tiver aí no seu celular, você me avisa que eu te passo. Assim que a gente terminar aqui, eu te passo de novo, viu? Aí deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Estava conversando aqui com a Alice, do presencial aqui, e na verdade troquei alguma ideia com alguns de vocês aqui pelo WhatsApp no intervalo. Todos esses exercícios que eu passei para vocês e que a gente vai fazer, a gente vai ter uma aula de revisão só para tratar desses exercícios. A gente está vendo o conteúdo, está vendo as peças, fazendo treino, aquela coisa. Por enquanto eu estou querendo que vocês quebrem a cabeça para tentar responder, certo? Para quê? Para você treinar, usar o vade-mecum de vocês, né? Treinar, usar ali o índice remissivo. Lembra que eu falei na aula de sábado, né? Usar o índice remissivo, sexta eu também falei. É só você aprender a usar aqui o índice alfabético remissivo para achar os assuntos, achar quais são os artigos, seguir aqueles 5 para fazer 5, eu falei na última aula, aqueles 5 passos, né? Ler o enunciado, procurar no índice remissivo, ler os artigos que estão indicados ali, enfim. Porque provavelmente é assim que vai acontecer lá no dia. Você vai ter a questão, você vai ter que procurar achar, certo? Por isso que eu não dei ainda as respostas. É tortura mesmo, é para torturar vocês, para vocês tentarem se virar sozinhos. Alguns amigos estão mandando, estão respondendo, tirando foto e mandando, e aí eu estou comentando, vocês podem fazer isso também, certo? Mas assim, se vocês quiserem, tudo isso eu vou passar para vocês depois. Assim, eu vou fazendo o material e vou fazendo as respostas. Quando é uma questão criada por mim, eu faço mais ou menos como a FGV faz. Quando é questão de exercício anterior, de exames anteriores, eu pego o padrão de resposta e o espelho e coloco. Eu estou organizando isso tudo, eu já tenho isso. De todas as que eu passei até agora, eu já tenho todas as respostas. Qual é a minha ideia? O que eu estou planejando? Na aula de revisão, quando chegar lá na aula de revisão, na última semana do curso, eu passar isso para vocês poderem comparar e até ver quanto vocês pontuariam, porque aí você, com o espelho, eu falei isso, tanto. Você mesmo tem como computar a sua pontuação. Mas assim, como eu sei que alguns estão ansiosos, o que eu posso fazer? Eu posso dar logo esse material, eu posso dar logo essas respostas. Porque aí você tenta fazer, depois compara, né? O que eu não queria só é que você olhou. Eu só assim, quando eu compro aquele. Eu não compro mais, né? Antigamente, aquele caça-palavra, palavra cruzada, eu olhava assim, ficava em dúvida de um, aí ia lá na resposta, pescava, né? Porque aí você não está treinando para o dia. Né? A ideia é que você treine lá para o dia. Eu vou até perguntar aqui a alguns colegas que me mandaram já a resposta. Uma coisa que você deve fazer. Você vai sentar agora para responder uma pergunta, você vai responder uma questão agora. Compute o tempo. Veja que hora você começou e que hora você terminou. Então, assim, você vai responder, você vai botar lá, início,
que hora você começou, aí você vai responder a pergunta, olhando no Vadmecum, escrevendo a resposta, fazendo ali a preparação, o esqueminha de resposta, redigindo a resposta. Quando terminou, bote o horário de término. Para quê? Para você mesmo ir vendo, e depois me passe para eu ter uma ideia, para você mesmo ir vendo quanto tempo você está levando em cada questão. Porque aí você vai ter uma ideia, mais ou menos, de se você está indo num ritmo bom ou se você precisa dar uma treinada maior. Porque isso aí é treino. Certo? Então veja essa questão do tempo também, tá? Quando você me mandar a questão para eu dar uma olhada, mande assim, levei tanto tempo para fazer. Manda a questão com a resposta, depois assim, levei, sei lá, 20 minutos, 30 minutos para fazer. O ideal seria você levar de 20 a 30 minutos por questão. Por quê? São 5 horas de prova. Você tem 4 questões e uma peça. Então se você levar 30 minutos em cada questão, são 120 minutos, 2 horas. Você fica com 3 horas para fazer a peça. Entendeu? Então é razoável. 30 minutos cada questão, você tem 3 horas para a peça, está de bom tamanho. Agora, se você levar já aí, sei lá, 45 minutos por questão, aí já fica apertado. Né? Porque aí você vai levar 180 minutos, dá o quê? 3 horas, né, fazendo. Aí só fica com 2 horas para fazer a peça. 2 horas para fazer a peça pode ficar um pouquinho apertado. Pode dar, né? Não é que não dê, não. Mas como você tem que procurar, lembra que eu falei numa das primeiras aulas? Fazer a peça vai ser rápido. Responder a questão vai ser rápido. Qual é a demora? A demora é você achar os dispositivos no Vadmecum. Por isso que a gente vai marcar ele todo. Por isso que a gente vai riscar aqui e marcar ele todo. Que é para ficar mais fácil de achar. Entendeu? Então a demora maior é você achar aqui onde está o assunto. E caiu o servidor público. Aí vamos lá na letra S. Eita, vai ter uma porrada de artigos. Você vai ter que dar uma lida em todos, porque isso aí vai ajudar você a construir a resposta. Então você leva mais tempo formatando a resposta, achando os dispositivos, lendo, vendo o que é que serve, o que é que não serve, pensando em como você vai fazer, do que efetivamente escrevendo. Sentar para escrever é relativamente rápido. Né? Então, na peça, como você vai fazer uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque tem a estrutura da peça e tudo, por isso é que é bom você ter um pouquinho mais de tempo, até para terminou as questões, você vai no banheiro, fazer um xixizinho, beber uma água, comer o chocolatezinho que você leva lá no dia, né? Para dar uma virar a chave, né? Pô, agora é peça. Ou se você começou pela peça, fazer o contrário também. Então é isso, é bom você ir controlando quanto tempo você está levando. Eu já passei aí também umas 2 ou 3 peças, é bom você computar. É por isso que é bom você fazer assim, como se fosse um simulado mesmo. Na hora que você sentar para fazer, não faça assim, ó, eu vou fazer a comida, vou fazer o almoço aqui, enquanto o feijão está fervendo ali, porque aí não vai ser tão fidedigno, porque você vai parar, você está distraindo ali, o tempo pode não ser exatamente o tempo que você vai usar. É bom você sentar para fazer aquilo, fazendo de conta que você está lá na hora da prova, sem consultar Google, sem parar para olhar o WhatsApp, sem, né, esse tipo de coisa. Desliga tudo, senta ali, estou fazendo a minha prova. Responde, viu que hora iniciou, que hora terminou, tem mais ou menos o tempo de duração de cada. De quanto tempo você está levando para responder a questão, quanto tempo você está levando para fazer a peça, porque com base nisso aí você se planeja melhor. Né? Melhor do que chegar lá na surpresa, assim, sem ter ideia de quanto tempo você está para fazer isso. Né? Beleza? Então pronto. Então me digam aí, tá? No WhatsApp vocês respondem ali na lista de transmissão ou escreve diretamente para mim. Se você prefere receber logo o gabarito com os espelhos e tal, para já ir mais ou menos conferindo as respostas, ou se prefere receber no final. Tá certo? Diz lá que quem quiser receber logo, eu já mando logo. Não tem problema nenhum, não. E aí, na medida em que eu for fazendo mais questões e for fazendo os gabaritos, eu vou mandando de novo. Tá certo? A ideia é que no final você tenha um material todo para encadernar num material só. Vai ficar tudo juntinho ali num material só. Certo? Eu passei para vocês, tem aí até mais ou menos a página 81, 82 do roteiro. Só para vocês terem uma ideia, eu já estou lá na página 120, mais ou menos. Certo? Esse roteiro aí vai sair com umas 400 páginas, 500 páginas. Uma resma de papel para vocês imprimirem e encadernarem depois. Mas é bom que vai servir não só para a OAB, quem for fazer concurso depois também já tem um material aí para estudar. Ó, Josemi já está dizendo que quer receber logo os gabaritos. Eu mando, Josemi, pode deixar.
Viu? Pronto. Tá aqui, joia. Depois eu vejo os outros comentários aí. Então vamos lá. A gente terminou aqui antes do intervalo falando sobre a organização dos direitos fundamentais na nossa Constituição de 88. E aí tem uma outra questão aqui, isso aqui é importante, viu, gente? Isso aqui eles cobram em tudo quanto é lugar. Eles cobram na prova de segunda fase da OAB, eles cobram muito na primeira. Muito não, mas eles cobram na primeira fase. De vez em quando tem uma questão sobre uma questão sobre essa discussão das dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Na segunda fase também eles cobram direto ou indiretamente em questão teórica ou por meio das questões na própria peça, a própria formatação da peça, né, a discussão de direito material na peça, quando você fala de uma inconstitucionalidade. E concurso também, isso aqui cai o tempo todo, que são as gerações. E aí, para falar das gerações ou dimensões de direitos fundamentais, a gente tem que falar das funções dos direitos fundamentais. Isso aqui é importantíssimo. Já caiu isso aqui, inclusive, na segunda fase, nas questões discursivas. Vou dizer a vocês como foi e vou passar essa questão para vocês treinarem também. Já passei, na verdade, já está aí no material. Que é a seguinte: para que serve o direito fundamental? Na verdade, qual é a função do direito fundamental? E, na verdade, não tem uma função. Hoje a gente reconhece pelo menos 4 funções para os direitos fundamentais. E aí, acompanha aqui comigo, ó. Em primeiro lugar, os direitos fundamentais têm uma função de defesa. Defesa de quê? Lembra que eu falei num dos slides anteriores, ó? Eu tenho aqui o indivíduo, botar assim, ó, indivíduo 1, tenho aqui indivíduo 2, tenho aqui indivíduo 3. Repare que a presunção aqui é de que todos estão no mesmo patamar, todos aqui são iguais. Então aqui eu tenho a incidência do quê? Do direito privado. Mas o Estado tem uma posição de superioridade. Superioridade aqui no sentido mesmo de poder, né? Ele é o único legitimado a exercer a força. Então a relação do Estado com o indivíduo não é uma relação paritária, não é uma relação de igualdade, é uma relação desigual. O Estado é superior do ponto de vista do poder, do ponto de vista econômico, né? Então a relação aqui é uma relação desigual. Exatamente porque é desigual, os direitos fundamentais vão ter como uma das funções defender o indivíduo do Estado. Então, a primeira função dos direitos fundamentais é uma função de defesa. Defesa do indivíduo, que é a parte mais fraca, contra o exercício arbitrário do poder pelo Estado. Para evitar que o Estado exorbite do poder ou exerça o poder de forma arbitrária, existem aí os direitos fundamentais como uma fronteira, aquele muro de que eu falei, né, como uma forma de defender o indivíduo contra o Estado. Daí a gente falar, né, que os direitos fundamentais têm essa, na função de defesa, eficácia vertical. Vertical porque é defender quem está embaixo de quem está em cima, defender o indivíduo do Estado. Então, é eficácia vertical. É natural, né, desde o seu surgimento, essa função de defesa, de defender o indivíduo do arbítrio do Estado, essa eficácia vertical dos direitos fundamentais. Num segundo momento, a gente vai falar isso aqui, né? Isso aqui a gente vai ver que está muito ligado aos direitos de primeira geração ou dimensão. Num segundo momento, a gente vai ter os direitos de segunda geração ou dimensão, que é a função prestacional, a função de prestação. Repare, os direitos fundamentais não têm como função apenas proteger o indivíduo contra o Estado. Além de proteger o indivíduo contra o Estado, também é função dos direitos fundamentais garantir que o indivíduo tenha aquelas condições, aqueles bens ou serviços considerados mínimos, essenciais para a vida digna. Então, na verdade, também os direitos fundamentais vão ter uma função de prestação, de garantir que o Estado
entregue, né, cumpra determinadas prestações definidas na Constituição. Aqui, basicamente, a gente está falando de direitos sociais, certo? Então, essa função de prestação está muito ligada aos direitos sociais. Uma terceira função, essa aqui é que eles adoram cobrar em prova, é a função de proteção perante terceiros. Como assim? Em sua gênese, quando surge essa ideia de direitos fundamentais, a ideia era muito simples. As pessoas são iguais, então elas se viram nas suas relações privadas, elas se viram no direito privado. Mas o Estado não é igual à pessoa, o Estado está acima, para isso eu preciso de direitos fundamentais, para proteger a pessoa do Estado que está numa posição de superioridade. Então, num primeiro momento, quando eu falo de... No primeiro momento, estou falando lá do século XVIII mesmo, século XVIII e XIX. Quando eu falo de eficácia dos direitos fundamentais, a eficácia é meramente vertical. Os direitos fundamentais existem para proteger o indivíduo do Estado. Significa dizer que não existiria a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas. Então, por exemplo, se o Estado quiser cercear, estou falando aqui no século XVIII e XIX, tá? Se o Estado quiser cercear a minha liberdade, ele tem que fazer isso obedecendo aos direitos fundamentais. Ele tem que fazer isso seguindo estritamente o que está definido na Constituição e na legislação infraconstitucional, que vai estar de acordo com a Constituição. Então, por exemplo, o Estado não pode me manter preso se não tiver trânsito e julgado de uma decisão penal condenatória em que fique provado e efetivamente, enfim, sedimentada a comprovação de que eu pratiquei algum crime. Mas, por exemplo, na minha relação com meu pai doméstica, não tinha isso não. A criança não obedecia ao pai e ficava de castigo. Que era o castigo? Você não vai sair uma semana de castigo dentro de casa. Mas, pai, eu não fiz nada. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Eu, graças a Deus, nunca apanhei de meus pais. Primeiro porque eu não dava motivo, não. Eu era bom menino, né? Bom garoto. E mesmo que, às vezes eu dei sim, mas eles eram mais da conversa mesmo, conversavam comigo, não batiam, não. Nunca apanhei de meus pais, não. Mas eu tinha colegas, né, amigos, que diziam que a mãe chegava em casa ou o pai chegava já com o cinto na mão. Minha mãe não fez nada, não fez nada, não. E o pai ou a mãe dizia assim, ó, eu não sei porque eu estou lhe batendo, mas você sabe porque está apanhando. Né? É aquela ideia de presunção de que fez alguma coisa. Ó, eu cheguei em casa, eu sei que você deve ter feito alguma coisa errada, eu não sei o que foi. Mas eu vou picar a porrada em você logo, mesmo sem saber o que foi que você fez. Então, mesmo eu não sabendo o que foi que você fez, eu já estou dando porrada, porque você sabe porque está apanhando, porque você com certeza fez alguma coisa errada. Não tem essa de presunção de inocência, não tem essa de devido processo legal. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Contra o Estado eu tenho direitos fundamentais, mas nas relações privadas, dentro da família, né, nas relações comerciais, no trabalho e tal, não tem incidência. Estou falando lá do século XVIII e XIX, tá certo? Não se reconhecia a incidência dos direitos fundamentais. Eu tinha incidência, eventualmente, de normas infraconstitucionais. Então, evidentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe esse tipo de comportamento, mas isso aí não é Constituição, é uma lei, é uma norma infraconstitucional, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que acontece é o seguinte, a partir do século XX, a partir da segunda metade do século XX, lá com aquelas transformações que a gente falou, né, da Constituição e tal, se começa a admitir que também nas relações interprivadas, ou seja, também nas relações entre particulares, incidem sim direitos fundamentais. Por quê? Porque se chega à conclusão de que por que inicialmente se dizia na relação privada é direito privado, na relação da pessoa com o Estado é direito fundamental, ou direito público, né, com a incidência dos direitos fundamentais. Porque eu presumia que as pessoas eram iguais, não precisavam de proteção. Na relação com o Estado eram desiguais, precisavam de proteção. Só que essa presunção de que as pessoas são iguais se mostrou falsa. Então, já que as pessoas não são iguais, eu tenho que garantir a igualdade de alguma maneira.
Uma forma de garantir a igualdade é, também nas relações privadas há a incidência dos direitos fundamentais. Isso, acompanha aqui comigo no slide, é o que se convencionou chamar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Rodrigo, isso já caiu na prova? Já. Já caiu na prova de primeira fase? Já. Mas eu já passei na primeira fase, eu quero fazer a segunda fase. Também já caiu na prova de segunda fase, certo? Como é que caiu na prova de segunda fase? Questão teórica, questão discursiva. A questão, eu já estou respondendo, né? A questão que eu passei para você, já estou dando spoiler aí, mas, enfim, vocês vão parar para responder isso depois também, sozinhos lá, tentando se virar. Mas a questão é a seguinte, a questão contava um caso de um associado, de uma associação, e aí um dos associados vai ser expulso dessa associação, né? Não lembro exatamente agora assim, o texto, mas era algo mais ou menos assim. Que na verdade isso aí está repetindo um caso verdadeiro que aconteceu aqui, né? Quando foi no Brasil que a gente admitiu expressamente a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, ou a eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Foi na Associação dos Compositores do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Isso ali no início dos anos 2000. A Associação dos Compositores lá do Rio de Janeiro resolveu expulsar um de seus membros. E aí simplesmente fizeram a reunião, disseram, esse cara está perturbando a gente aqui e tal, expulsa esse cara aí. Expulsaram ele. E aí o que ele fez? Ele entrou com uma ação dizendo, olha, me expulsaram sem me dar o direito de defesa. Não me foi dado o direito de dizer, eles me acusaram de ter, eu nem me lembro qual foi exatamente a acusação, mas assim, me acusaram de ter feito alguma coisa contrária ao estatuto da associação, mas não me ouviram, eu não me defendi, eu não apresentei meu lado da situação. Me expulsaram sumariamente. Isso representou uma violação ao devido processo. E aí a questão é, mas veja só, devido processo é você com o Estado. Aí você está falando de uma associação, é pessoa com pessoa, mas entendeu o judiciário brasileiro que houve violação ao devido processo legal. Por quê? Porque os direitos fundamentais, inclusive o direito ao devido processo legal, com todas as suas garantias do contraditório e da ampla defesa, não se aplica apenas de maneira vertical, mas também horizontal. Então, a associação teria que ter dado a ele o direito de defesa, né? E aí a questão foi mais ou menos nesse sentido. É uma associação que queria expulsar alguém. Ele diz na sua defesa que ele não foi ouvido, né? Ele entra com ação lá e diz que não foi ouvido, e a associação responde que ela não tem obrigação de ouvir não, porque o direito fundamental só se aplica contra o Estado. E aí uma das perguntas era, esse argumento de que os direitos fundamentais só se aplicam contra o Estado está correto? Justifique. O que é a questão que queria aqui? Exatamente que você falasse da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E dizer, olha, não, está errado. Os direitos fundamentais se aplicam também nas relações interprivadas e não apenas na relação do indivíduo contra o Estado. Percebe? Essa é uma das questões que está aí no roteiro para vocês responderem. Certo? Então já caiu e pode cair de novo. Esse aqui é um tema que as bancas, né, adoram cobrar, porque nem todo mundo trabalha isso como deveria nos cursos de graduação. Então, essa é a função de proteção contra terceiros. Falar de proteção contra terceiros é exatamente falar da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Certo? É reconhecer a eficácia horizontal, é reconhecer a incidência dos direitos fundamentais também nas relações interprivadas. E aí, por fim, uma última função, que é uma função mais recente, é essa chamada função de não discriminação, no sentido de que também é função dos direitos fundamentais impedir ou evitar que
alguém sofra algum tipo de discriminação. E como é que os direitos fundamentais cumprem essa função? Por exemplo, por meio das ações afirmativas, né? A adoção de ações afirmativas como cotas, né? Cotas sociais, cotas étnicas, cotas de gênero, qualquer que seja o tipo de cota, é uma forma de você desfazer uma eventual discriminação historicamente perpetrada contra algum grupo, né? Então isso também é reconhecido, é considerado como função dos direitos fundamentais. E aí vem uma questão importantíssima, que é a questão das dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Acompanhe aqui comigo no slide, ó. Dimensões dos direitos fundamentais, que muitos autores, e vocês vão ver isso aí em muitos lugares, como, vou botar gerações, ficou borracha, vou fazer melhor aqui, como gerações dos direitos fundamentais. E aí, geração ou dimensão, tanto faz, tá? Deixa eu explicar para vocês essa distinção na nomenclatura, porque podem botar isso para confundir você, né? Botar dimensão, você diz, pô, eu nunca ouvi dimensão, eu não sei o que é dimensão, não. Eu me lembro da geração, é a mesma coisa. Eu vou falar primeiro da classificação, e depois vou explicar por que essa divisão na dimensão ou na geração. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, pode acompanhar comigo aqui no slide, os direitos fundamentais de primeira dimensão são direitos de liberdade. Segunda dimensão, direitos de igualdade. Terceira dimensão, eu vou explicar isso melhor, tá? Só estou fazendo um apanhado geral, direitos de fraternidade. Quarta dimensão e quinta dimensão, direitos ligados aí ao avanço tecnológico, enfim, a ideia de paz mundial e outras resoluções aí no âmbito do direito internacional. Veja só, quando eu falo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, eu estou falando de dimensão da vida. Então, primeira dimensão é a dimensão da liberdade, é da minha relação com o outro, e com o Estado, e com a sociedade. Falo da segunda dimensão, uma outra dimensão da vida é exatamente a subsistência, o acesso àqueles bens e serviços que são considerados essenciais. Eu estou falando de acesso à saúde, à educação, à alimentação, enfim, à habitação, vestuário, lazer, cultura, tudo isso. É uma dimensão da vida também. Uma terceira dimensão da minha relação com a sociedade, com o outro, a ideia de fraternidade. Olha aqui o mote da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Perceba, vem aqui comigo, esses direitos fundamentais não surgiram todos ao mesmo tempo, todos de uma vez só. Pelo contrário, eles são fruto de uma construção histórica que não acabou até hoje e provavelmente não vai acabar nunca. Lá no comecinho eu falei sobre historicidade dos direitos fundamentais, não foi? Os direitos fundamentais são históricos. Eles surgem na medida em que a gente vai sentindo necessidade de regulamentar algum âmbito da vida. Naquele primeiro momento lá no século XVIII, qual era a grande preocupação? Lembra que eu falei para você? Eu precisava de autorização do Estado para fazer tudo. Eu queria liberdade. Então, quando a gente pega as constituições do final do século XVIII e início do século XIX, aquelas primeiras constituições, basicamente, quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente está falando de liberdade. Então, os direitos fundamentais previstos nessas primeiras constituições são direitos fundamentais ligados à liberdade. É liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de iniciativa, liberdade de mercado, liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de expressão. É isso, tá? Liberdade. Conquistados esses direitos, e aí a gente pode dizer o quê? Os primeiros direitos foram esses. Só que pouco tempo depois começou-se a sentir a necessidade de reconhecer outros direitos. A gente precisa de outros direitos.
Esses não são suficientes. Não adianta eu garantir a liberdade se eu não tiver o mínimo de igualdade. Olha que coisa bonita os autores diziam naquela época. A liberdade sem igualdade escraviza o mais fraco. Pense nas relações de trabalho, relação de emprego, né? Se você der plena liberdade para o empregador e para o empregado, você está presumindo que os dois são iguais e dá plena liberdade, faça o que você quiser. O que vai acontecer? O empregador que tem um poder econômico mais forte, o empregado que tem necessidade de sustentar a família, ele não tem outra coisa a não ser a sua força de trabalho, aceita qualquer coisa. A gente quando vai para a entrevista de emprego não é assim? Diga aí, quando a gente vai começar um emprego, não é sempre assim? O cara, quando está no emprego, mas a gente já começa a reclamar, depois que a gente está lá dentro, né? A gente diz assim, pô... Quando a gente vai para a entrevista, não. O cara diz, olha, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar aqui de segunda a domingo, 10 horas por dia, e domingo você vai trabalhar dobrado. Aí você diz, ótimo, é exatamente o meu objetivo, é esse. Era isso que eu estava procurando, um trabalho que me desse oportunidade de trabalhar todos os dias e tal. Você vai, porque você está precisando, bicho, você topa o que aparecer, né? Quando você está ali há 6 meses e tal, você começa assim, pô, eu vou trabalhar domingo, velho. Eu não vou assistir o jogo do Bahia. Pô, que saco. Aí você começa a reclamar, até que você começa a cair na real, né? Pois é, mas assim, quando você está precisando, você topa o que vier. Aí quando você está no emprego e vem outro oferecer uma coisa pior, você diz o quê? Obrigado, viu, mas infelizmente, assim, agora não... Porque você tem, né? Agora, quando você não tem nada, você topa o que vier. E aí você já está lá dentro e não tem outra coisa, o que o cara disser para você fazer, você ainda vai agradecer, né? Obrigado, era isso mesmo que eu queria, mais responsabilidade e tal, né? Então, quer dizer, se as partes são desiguais e você dá liberdade para elas, a parte mais fraca está ferrada. Isso vai garantir a escravização dela pelo mais forte. Então, qual é a ideia agora? Agora a gente precisa, tudo bem, temos liberdade, mas essa liberdade não pode ser desenfreada. Eu tenho que garantir o mínimo de igualdade. Porque se eu tenho igualdade, aí a liberdade é boa. Liberdade num contexto de igualdade é boa. Agora, se eu dou liberdade num contexto de desigualdade, isso é ruim para o mais fraco. É ótimo para o mais forte, mas é ruim para o mais fraco. O mais fraco tende a ser explorado e escravizado pelo mais forte. Então, surge a necessidade de reconhecer direitos que garantam um mínimo de igualdade. Mas perceba, aqui já é uma segunda geração de direitos. A primeira geração é aquela ali do final do século XVIII, início do século XIX. Agora a gente já está falando aqui de meados para o final do século XIX. Quando aqueles direitos de primeira geração foram efetivamente exercidos, e aí os donos das fábricas começaram a explorar os operários, né, os trabalhadores, porque existia fila na frente da fábrica querendo emprego, e aí empregava mulher, empregava criança, empregava mulher grávida, empregava todo mundo pagando menos do que o homem, para trabalhar 12 horas por dia, sem férias, sem nada, e diz, isso aqui não está legal, isso aqui não está dando certo, vamos limitar um pouquinho essa liberdade em prol da igualdade. Aí vem direitos de segunda geração, já é uma segunda geração de direitos. E como é que eu implemento a igualdade? Olha, não existe igualdade sem saúde. Então, primeiro eu tenho que garantir o mínimo acesso a serviços básicos de saúde para que as pessoas tenham, pelo menos, saúde, vigor físico para poder viver.